Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar o capítulo 4 do nosso livro, que é sobre o corpo humano. E a primeira parte, nós vamos ver que ele é um todo integrado. Então, você pode ver nessa figura já aqui do lado, que mostra que o nosso corpo tem muitas partes diferentes, né? Então, nós vamos conhecendo aos poucos como que ele funciona, como que cada parte do nosso corpo funciona. Combinado? Então, vamos lá. Para você, qual é a diferença do corpo humano e de uma máquina? Tem diferença? Muita diferença, né? Então, uma máquina, ela até pode enxergar, pode falar, pode ter várias funções, né? Que hoje em dia cada vez descobrem mais coisas, mas ela nunca vai ser igual a um corpo humano. Nunca, né? O corpo humano tem muita coisa única e existem muitas partes, né? Existem muitas funções diferentes. Então, uma coisa já que é diferente é que nós somos formados por trilhões de células. E cada conjunto de células forma partes diferentes no nosso corpo. Então, vamos ver aqui na sequência. Então, falando de célula, primeiro tem uma célula sozinha ali para vocês verem como é formada, né? Do que é formada uma célula. Então, ela tem muita coisa dentro, muita informação. E do lado tem os tipos de células do corpo humano. Então, cada parte do nosso corpo tem células diferentes. Então, tem as células que formam os ossos, tem as células que formam os músculos, as células que formam o sangue, os órgãos e assim por diante. Então, isso as máquinas nunca vão ter, né? Outra função importante é que qualquer coisa que acontece no nosso corpo, então, por exemplo, você quebra um dedo, todo o corpo sente isso, todo o corpo tem essa informação que o dedo está quebrado e isso influencia as outras partes, os outros sistemas do corpo também. Mais uma coisa, se você machucou, quebrou, fez uma ferida, ficou doente, o nosso corpo tem o poder de restaurar, de se curar. Então, diferente de uma máquina, se a máquina estraga, simplesmente tem que trocar. Agora, o nosso corpo não, ele tem esse poder de restaurar, de curar, de melhorar, né? Então, o que mais você pode falar do que a máquina é diferente do corpo humano? Pensou em alguma coisa? Tem mais uma informação. O nosso corpo, ele é formado a partir de uma célula só. Será que uma máquina começa a partir de uma célula? Não, né? A máquina já é montada daquele jeito e não muda mais. O corpo humano, não. Então, junta as informações do pai e da mãe, o feminino e o masculino, e forma uma célula. E a partir dessa célula microscópica, pequenininha, ela vai duplicando. Então, vai formando 2 células, 4 células, 8 células, 16 células e assim por diante até formar o bebezinho que está na barriga da mãe. E esse bebê, ele vai crescendo e vai se desenvolvendo e vai chegar a ter as trilhões de células que o corpo humano tem. E tudo isso sem nenhuma influência externa. Então, não tem ninguém montando o corpo humano, a gente não tem isso, a gente se desenvolve, né? Então, o nosso corpo, ele é integrado e todas as partes funcionam de maneira autônoma. Como assim? Então, nós vamos ver de quais sistemas que tem o nosso corpo e como que eles funcionam. Antes disso, só vamos lembrar. Então, as células, elas formam os tecidos. Então, formam as partes do corpo, né? Os tecidos formam os órgãos. E os órgãos, quando eles têm a ver um com o outro, eles formam os sistemas. Então, já ouviram falar dos sistemas humanos? Então, vamos ver um pouquinho. Então, os sistemas humanos, eles são divididos conforme as funções dos órgãos. Então, se existem órgãos que têm
funções parecidas, eles formam um sistema no nosso corpo, certo? Algumas partes do corpo que têm funções parecidas, eles formam um sistema diferente. Então, nós vamos ter sistema cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, endócrino, excretório, urinário, esquelético, muscular, imunológico, sistema linfático e assim por diante, tá? Existem alguns lugares que a gente vai achar mais divisões, outros menos, alguns têm nomes diferentes, mas não tem problema, tá? Então, nós vamos começar a ver vamos começar a ver a função deles. Então, por exemplo, o sistema muscular e esquelético são dois sistemas, né? Que a gente pode, em alguns lugares aparece como um só. Então, o sistema esquelético, basicamente, ele faz a sustentação do nosso corpo e a proteção dos órgãos. Então, para a gente ficar, né, de pé, como conseguir se mexer e para proteger os órgãos também. E o sistema muscular, ele garante a movimentação do nosso corpo. Então, para a gente se movimentar, conseguir mexer as partes do nosso corpo, nós precisamos dos músculos. O sistema digestório. Então, o que acontece quando a gente come, quando a gente engole a comida? Por quais processos vai passar até formar o cocô e sair o cocô, né? As fezes. Então, o que acontece? Por onde que passa? Então, vai passar pelo estômago, pelo intestino. Então, tudo isso que faz parte da digestão é o sistema digestório. O sistema circulatório, então, ele é formado pelos tecidos sanguíneos, pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Então, ele é responsável por levar os nutrientes e o oxigênio a todas as partes do corpo através do sangue. Beleza? Então, o sistema nervoso, ele é formado pelo encéfalo, pela medula espinhal, pelos nervos. Então, é a partir dele que a gente recebe os estímulos de fora, a gente tem as sensações, a gente percebe as coisas, né? A gente vai estudar mais sobre ele depois, mas ele é um sistema bem importante. O sistema respiratório é formado, né, pelo nariz, pela cavidade nasal, pelos pulmões, pelo diafragma. Então, ele faz a gente respirar, faz esse processo da respiração, que não é pensado, a gente não precisa pensar para respirar, né? A gente só respira naturalmente. O sistema excretor, então, é formado pelo rim, pela bexiga. Então, é o que faz a gente eliminar aquele líquido que não vai ser usado mais no corpo, né? Então, faz o xixi ir embora. Então, ele que faz isso acontecer. Então, além de todos esses sistemas que são únicos do ser humano, né? Que uma máquina não vai ter, né? Em comparação com a máquina, as pessoas têm sentimentos, né? Têm sensações que uma máquina nunca vai ter, né? Então, nós somos muito diferentes de uma máquina e o nosso corpo, nós temos que lembrar que ele funciona integralmente, então ele funciona como um todo. E se a gente está triste, por exemplo, o nosso corpo sente. Se a gente está feliz, o nosso corpo sente, né? Então, ele funciona de maneira integrada. Beleza? Nas próximas aulas, a gente vai começar a ver cada sistema separadamente para entender como eles funcionam, o que faz parte. Hoje só foi uma pincelada para a gente saber o que existe, né, no nosso corpo, o que nosso corpo tem. Combinado? Então, para fechar nossa aula, tem alguns exercícios para vocês fazerem. Então, o número 1 da página 105, você vai, vamos ler ali. Número 1. Muitas vezes as pessoas dizem coisas do tipo: você até parece uma máquina. Cite 2 aspectos do corpo humano que o diferenciam de uma máquina.
Então, depois de assistir essa aula, leia a nossa teoria para responder, tá? Número 2. O corpo humano é uma totalidade integrada. Você concorda com essa frase? Então, ele é um todo integrado, funciona de maneira integrada? Vai justificar, colocar o porquê. 3. Observe as imagens que representam o tecido da pele à esquerda e o tecido dos ossos à direita e assinale a alternativa correta. Então, leia com atenção as alternativas, né? Número 4. Associe cada órgão ao sistema do que ele faz parte. Então, você vai colocar lá, sistema digestório. O que faz parte? A boca, o que mais? O estômago, o intestino. Então, vai colocando a letra A na boca, no intestino, no estômago, beleza? Se precisar, volta na nossa teoria que tem tudo lá. Para fechar nossa aula, eu preparei alguns exercícios no caderno, 3 exercícios para vocês fazerem. Estão lá no final da nossa trilha, então copia no caderno, responde para fixar esse assunto. E daí nas aulas ao vivo as professoras vão fazer as correções. Combinado? Um beijo e até a próxima!